A taxa Selic caiu finalmente, depois de quantas reuniões tiveram seguidas sem cair? Faz mais de ano. Bota na tela. É muita reunião do Copom sem a taxa de juros cair e finalmente a taxa de juros caiu. Isso daqui vai mudar completamente a nossa visão e os investimentos que a gente tem feito. Não porque estruturalmente esse impacto vai ser muito rápido, mas é porque isso daqui indica uma visão de futuro, indica uma direção e muitas coisas vão ser impactadas. Então, vamos falar sobre o que aconteceu. Selic é a taxa básica de juros, certo? Ou seja, é o que rege, de alguma forma, toda a economia. Tudo que acontece é regido por essa taxa. E essa taxa acabou de cair 0,5%. Antes de começar, tem um monte de coisa aqui atrás de mim, esse vídeo vai ser bem diferente, eu peço para você clicar no botão de curtir aqui desse vídeo, é muito importante, e não deixa também de se inscrever no canal. Ó, fizemos um cenário diferente, fizemos lousa diferente, tudo diferente. Então, clica nesse botão para nos incentivar a continuar produzindo assim. Então, olha só, aqui era o histórico da taxa Selic, né? A gente veio em 2018, a taxa estava em mais ou menos 6,5 aqui, ela foi caindo, aí ela subiu. Então, essa taxa que a gente olha hoje como uma taxa alta, ela começou a subir ali em meados de 2020 para 2021. Ó. Ela foi de 2 e pouquinho, se eu não me engano era 2,75%, alguma coisa assim, e ela subiu até 3,75%, então ela subiu sem parar. Olha só, veio daqui até aqui, e aí se manteve estática até aqui, então foram quase 2 anos de taxa de juros subindo ou alta. E aí quando o mercado entende uma tendência de alta da taxa de juros, a gente tem um impacto gigante. Só que também pode ter impacto gigante se você entende o que vai acontecer depois, que é o grande motivo desse vídeo. E aí só para você ter uma noção, ó, ninguém achava que a taxa de juros ia se manter em 13,75, né? 1% das pessoas achavam. 43% das pessoas achavam que ia cair para 3,5, né? E 53%, a maior parte do mercado achava que a taxa ia cair para 13,25. O que é interessante a gente imaginar? Olha só, a taxa de juro, ela estava em 13,75. Por que a taxa de juros subiu? Tem outros fatores também, mas é porque a inflação estava muito alta. Agora, a inflação ela já foi bem controlada. Pensa comigo, taxa de juros sobe, fica mais caro a parcela de algum bem, então eu compro menos coisa, vou comprar apartamento, vou comprar uma viagem, vou comprar um iPhone, sei lá. A taxa de juros alta faz com que a parcela fique mais alta, então eu não tenho dinheiro para comprar, ou eu penso 2 vezes antes de comprar, eu consumo menos. Se tem menos gente comprando, os preços eles diminuem. Então a inflação ela foi controlada. Então o juro real no Brasil hoje está muito alto, globalmente muito alto. Ó, 13,75% de taxa contra 3,16% de IPCA. Então o juro real, que é só o que importa, a diferença entre ambos, está em 10,59%. Cara, é muita coisa isso daqui, é muita coisa. O que a gente tem que lembrar? Que a inflação, ela tem uma meta. A meta da inflação no Brasil já mudou esse número ao longo do tempo, mas a meta ela está em 3,25% de inflação. Significa que ela pode ser 1,5% para cima ou 1,5% para baixo. E aí, quando a gente começou o ano, a expectativa de inflação para esse ano era de 5,62%, um pouquinho maior do que eu acabei de mostrar. Só que hoje, a expectativa de inflação para esse ano já está em 4,9%, ou seja, diminuiu a expectativa de inflação. Então imagina que você tinha um cenário com uma taxa de juros, olhando para um cenário que existe, de repente o cenário mudou, inflação, expectativa é que diminuísse, logo taxa de juros pode diminuir também. Agora o que importa, o que vai acontecer, quem ganha, quem perde, o que vai ser prejudicado? Se você tem investimento, por exemplo, no Tesouro Selic, você vai ser prejudicado porque a rentabilidade do Tesouro Selic ela é atrelada a Selic, né, barra CDI, então você vai diminuir um pouquinho sua rentabilidade. Não é que você vai perder dinheiro, é que você vai ganhar menos. Os títulos de renda fixa pós-fixados, CDB ligado ao CDI, conta corrente remunerada, LCI, LCA, tudo isso daqui, de novo, você não vai perder dinheiro, mas vai diminuir a sua rentabilidade. E a poupança também vai diminuir a rentabilidade, porque ela, no patamar que a gente tem hoje, paga 70% da Selic, tá? Mais TR. Quem que vai ganhar dinheiro com aquela taxa de juros? Ações, porque basicamente as ações valem a soma de tudo que as ações vão gerar de lucro no futuro. Se a taxa de juros diminuiu, eu vou pegar tudo isso que a ação vai gerar no futuro, que daqui a pouco eu explico, e eu vou trazer a valor presente. Então o preço das ações aumenta, mas eu já vou desenhar isso aqui para você. Fundos imobiliários também vão ganhar dinheiro, também tendem a aumentar, e títulos pré-fixados híbridos também, porque eu tinha uma rentabilidade pré-fixada, né? Agora a taxa de juros diminuiu, esse título ficou mais valioso. Se eu quiser sair antes, eu tendo a ganhar dinheiro. Deixa eu mostrar por que um título pré-fixado ganha dinheiro e por que uma ação ganha dinheiro quando a taxa de juros cai. Imagina o seguinte, existe uma fórmula que chama VF sobre 1 mais I elevado ao número de períodos. Então pensa assim, ó, um título pré-fixado, vamos supor que eu invisto num título pré-fixado que vai vencer daqui a um ano, e daqui a um ano, esse título, eu já sei quanto eu vou ganhar de dinheiro. Esse título aqui, ele vai valer R$1.000 no vencimento. Se a taxa de juros hoje está em
13,75%, quanto que vale o título hoje? O valor final é R$1.000, né? Então, R$1.000 sobre 1 mais I, que é 13,75%, então 0,1375%, elevado a 1, porque o período é um ano, né? Vai dar mais ou menos R$879,2. Um título pré-fixado, ou seja, que vence daqui a um ano, você vai ter R$1.000 daqui a um ano. Hoje, ele vale 879. Agora, o que aconteceria eventualmente com a taxa de juros, ao invés de 3,75, em 9% ao ano, só para te mostrar a diferença de cálculo. Então, você tem o mesmo investimento, você vai ter R$1.000 daqui a um ano, e aí você quer saber quanto que custa esse seu título hoje. Vamos fazer essa conta? R$1.000 sobre 1 mais 0,09 igual a, elevado a 1, 917,4. Ou seja, se a gente tivesse uma redução de taxa de juros de 13,75 para 9%, então você teria um ganho aqui, por exemplo, de 4,3%. Um título de renda fixa, que geralmente teria uma rentabilidade de 1% ao mês, coisa e tal, com uma queda de taxa de juros, ele pode ter uma rentabilidade na hora, de 4%. Tem muitos outros conceitos, porque na verdade a gente fala de taxa de juros futura, não presente, mas só para te ilustrar o conceito por trás de por que um título pré-fixado se valoriza. É por causa disso. Agora vamos ver o porquê que uma ação se valoriza quando a taxa de juros cai. Então vamos lá. Aqui é o seguinte, a gente estava com a taxa de juros em 13,75%. Cara, eu desenhei dois cenários aqui, né? Um cenário que era com 3,5%, um com 3,25%, para você ver a diferença de ambos na rentabilidade de uma carteira. Eu peguei também alguns títulos pré-fixados. E aqui, pô, imagina que a taxa de juros está em 10% e aqui imagina que a taxa de juros está em 8%. Se você conseguir uma aplicação que paga 80% do CDI, geralmente os bancões fazem isso, aqui você vai ter uma rentabilidade de 11% ao ano. Aqui 10,8% ao ano, aqui 10,6% ao ano. Então o que muda aqui? Muda 0,2%. Se a taxa de juros cair muito, para 8%, você já vai ter uma aplicação de 6,4% ao ano de rentabilidade. Então, por isso que o Brasil é o país dos rentistas. Quando a taxa de juros está muito alta, é muito bom para o investidor que não necessariamente investe em algo produtivo, deixa o dinheiro sentado em renda fixa. Aqui eu vou ganhar muito dinheiro. Taxa de juros cai, as pessoas pensam assim, cara, eu preciso investir em ações, em fundo imobiliário, em outras coisas, né? Então existe essa lógica. Agora, se você encontra uma aplicação melhor, por exemplo, 120% do CDI, olha a diferença. Eu estou falando de você ir de 11% ao ano para 16,5% ao ano. O que muda com a taxa de juros caindo? Poxa, você muda de 16,5% para 16,2%, então você muda 0,3% ao ano, e aqui você muda mais 0,3% ao ano. Então você começa a ter uma diferença gigante se você tem uma taxa de juros menor, tá? Então isso aqui é para te ilustrar um pouco essa diferença. Então olha que interessante. Aqui é uma aplicação de R$10.000 uma única vez, tá? Apliquei R$10.000 uma vez e eu deixei esse dinheiro investido por 50 anos. Se eu tenho uma rentabilidade de 13,25, que é essa linha vermelha, esses R$10.000 virariam R$5.000.000. Essa linha amarela, que é o 13,5%, teria virado R$5,6 milhões e 13,75 teria virado R$6,3 milhões. O que isso é importante entender? Importante entender que para quem é investidor de renda fixa, para quem não quer risco nenhum, para quem não quer se preocupar com nada, cara, você tem uma diferença de R$1,3 milhões lá na frente, com a taxa de juros alta. Por isso que os rentistas, eles não gostam quando a taxa de juros cai, porque eles são obrigados a ou ter menos dinheiro ou pensar em mudar a sua carteira. Eles vão pensar o que se beneficia disso, porque se isso se prejudica, alguma coisa se beneficia. E aqui agora é para te explicar o porquê que uma empresa se valoriza quando a taxa de juros cai. Vamos lá, deixa eu explicar uma lógica. Imagina uma empresa X, tá bom? Essa empresa, ela tem um resultado no primeiro ano dela, tem um resultado no segundo ano dela, terceiro ano dela, quarto ano e quinto ano dela. E aí depois disso, ela tem um resultado na perenidade, ou seja, ela vai, de alguma forma, ter algo que vai acontecer depois desses 5 anos dela. A gente chama isso aqui de perenidade. Então a gente considerou uma empresa que vai ter não um lucro, mas uma geração de fluxo de caixa, basicamente, de R$100.000 no primeiro ano. Então pensa numa empresa que ela daqui a um ano vai gerar R$100.000 de fluxo de caixa. Aí essa empresa daqui a 2 anos cresceu 15%, então ela vai gerar R$115.000 de fluxo de caixa. Aí essa empresa daqui a 3 anos ela vai gerar R$132.000 de fluxo de caixa. Daqui a 4 anos ela vai gerar R$152.000 e aí depois ela vai gerar R$175.000. Ela é uma empresa então que ela cresceu
a lucratividade dela em 15% ao ano, certo? Só que depois disso eu preciso colocar uma taxa de crescimento, que é o quanto ela vai crescer depois dos 5 anos. Aí eu coloquei uma taxa de crescimento de 3% ao ano, né? De uma forma conservadora. Depois disso, que é o que eu consigo prever esses próximos 5 anos, eu coloquei que ela vai crescer 3% ao ano. Então essa aqui é uma empresa. Agora eu quero te mostrar como a taxa de juros mais baixa muda o preço da empresa. Porque o quanto que vale essa empresa aqui? Ela vale a soma desses 100 mil reais, desses 115 mil reais, de 132, de 152, de 175, mais o quanto ela vai crescer na perenidade. Ela vale isso, só que eu tenho que trazer a valor presente a esses números. Porque quanto que vale 175 mil reais daqui a 5 anos? Não vale 175 mil, vale menos, certo? Porque se alguém me der 175 mil hoje, ou daqui a 5 anos, eu vou preferir 175 mil hoje, porque eu posso aplicar. Se alguém me der 170 mil hoje, eu prefiro 170 mil hoje do que 175 mil daqui a 5 anos, porque eu posso aplicar. Então quanto que vale 175 mil daqui a 5 anos ao preço de hoje? Bom, aí a gente usa uma forma para trazer isso aqui a valor presente. E essa forma que eu vou trazer a valor presente, ela geralmente tem embutido nela a taxa de juros. Então, quanto maior a taxa de juros, maior a taxa que eu vou usar na fórmula. Então, olha o impacto. Com a taxa de juros em 13,75%, que é o que estava antes, 100 mil reais daqui a um ano valem mais ou menos 88 mil reais hoje. 115 mil reais daqui a 2 anos valem 89 mil reais hoje. 132 mil reais daqui a 3 anos valem 90 mil reais hoje. Então, vou trazendo tudo isso a valor presente. E aí, o crescimento na perenidade, se eu for trazer todo o resultado que ela vai ter ao longo da vida, crescendo 3% ao ano e trazendo a valor presente, com essa taxa, vai valer 880 mil. Então, se eu somo 88 mil, com 89, com 90, com 91 mil, com 92 mil, com 880 mil, essa empresa vale 1,3 milhões de reais. Se a taxa de juros cai 0,25% e eu vou trazer 100 mil reais a valor presente, quanto que vale 100 mil reais daqui a um ano hoje? Os mesmos 88 mil, basicamente. Quanto que vale 115 mil reais a valor de hoje? Muito próximo. Então a gente começa a ver uma diferença sutil aqui, ó. Começa a ver uma diferença sutil, mas ainda assim uma diferença. Então uma empresa, quando a gente traz a valor presente com uma taxa menor, essa empresa, ela valeria não 1,33 milhões, mas sim 1,36 milhões. Então uma queda de 0,25 na taxa de juros poderia representar um aumento de 2,25% no valor da empresa. Então, se você tem uma ação, é como se essa ação ela tivesse uma alta de 2,25 em tese. Agora, e se a taxa de juros cair mais 0,25, né? Cai aqui para 13,25. Eu faço a mesma lógica e veja que aqui embaixo a diferença já é um pouco maior. Ó. Então, a diferença já não é uma diferença de 2,25%, é uma diferença de 17,3%. E se a taxa de juros cai para 6%? A gente vai trazer tudo isso daqui a valor presente e essa empresa vai valer 5,1 milhões ao invés de 1,33 milhões. Então a gente está falando de uma valorização de 283% no preço da ação, caso a taxa de juros caia. Por isso que é tão importante para o investidor de ações ou para o empresário, para o empreendedor, você vê a taxa de juros caindo, porque aí você vai ver o investimento produtivo se desenvolvendo. Ou seja, depois de muito tempo, o Brasil ele diminuiu a taxa de juros, o que é uma coisa boa para a economia, de certa forma. Taxa de juros menor, você tem parcelas mais baratas, você tem pessoas consumindo mais, você tem empresas investindo mais, contratando mais pessoas, desemprego em tese melhora, mais pessoas empregadas, você tem mais consumo, as pessoas deixam de deixar o dinheiro guardado em renda fixa e começam a investir em franquias, em negócios, em coisas que sejam mais produtivas. Então isso daqui costuma ser bom para a economia. Eu acho que deu para a gente entender toda essa lógica.